Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da terra recriada, os 6 dias da recriação. Nós estamos no 6º dia. Falamos do homem, falamos do Éden, falamos da restrição de Deus, das 2 árvores e da restrição de Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dando ordens, Deus fazendo a primeira aliança, a aliança do Éden, e Deus ensinando a Adão, ainda que era perfeito, a viver por fé. Ele deveria acreditar piamente que ele não poderia comer daquela árvore pelo simples fato de Deus ter dito isso. Simples. Ele deveria confiar que Deus estava falando a verdade. Ele deveria acreditar piamente no Criador e viver a fé naquilo que o Criador estava falando para ele. Não coma, porque se você comer, você certamente morrerá. Isso já está nos indicando que mesmo em estado de perfeição, Adão tinha que viver por fé. Ele tinha que andar por fé em não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de Deus ter dado essa ordem, nós vemos o texto de Gênesis 2. Nós vamos falar do versículo 19 hoje. Nós vamos passar um pouco pelo 18, mas nós vamos falar mais do 18 quando formos falar da criação da mulher. Então gostaria de ler com você Gênesis 2, 18. É Deus falando de novo. Disse o Senhor Deus, olha, Deus está pronunciando novamente: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem viu a necessidade do homem. Foi Ele que percebeu que mesmo o homem completo, um ser à imagem e à semelhança de Deus, ele não podia viver sozinho. Ele não podia viver apenas para si mesmo e para Deus. Deus queria dar uma ajudadora para ele. E aí diz assim: farei para ele uma ajudadora que esteja diante dele. Então Deus já tinha a intenção, já planejou criar uma ajudadora, no caso, a mulher. Isso nós vemos em Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem criou, macho e fêmea, ou seja, a totalidade da criação de Deus é homem e mulher, macho e fêmea, e eles estão no mesmo patamar diante de Deus. Deus criou seres que estão no mesmo patamar. Porém, Deus viu isso em Adão. Possivelmente Adão tenha sentido essa solidão, ou tenha visto os animais vivendo ali em grupo, de 2 em 2, e isso pode ter causado em Adão uma certa solidão, algo do tipo, nós não sabemos. O fato é que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Possivelmente por ter olhado ao homem e ter visto que o homem precisava de algo a mais para ser completamente completo. Veja, Deus, tudo que Ele fez foi bom, mas Ele viu que não era bom, que não era legal que o homem estivesse só. E Deus ia providenciar essa ajudadora. No entanto, antes de Deus providenciar essa ajudadora, Deus deu uma tarefa para Adão. Deus já havia dado 2 tarefas para ele, certo? Tarefas físicas, no caso. E Deus disse: você vai lavrar e vai guardar o jardim, certo? Ou seja, você vai ser o jardineiro do jardim e você vai ser o guarda do jardim. Mas agora, antes dele fazer essa ajudadora, ele vai dar essa missão ao homem. Então, o versículo 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver que nome lhes daria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão deu nome a todo gado, as aves dos céus e toda a besta do campo,
mas para o homem não se achava adjudora que estivesse como que diante dele. Então veja, esse é o texto. Nós vamos estudar um pouco esse versículo 19 e 20, né? Ele começa dizendo: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus. Deus, né, formou as aves dos céus no 5º dia, e Deus fez os animais do campo no 6º dia. Então, há alguns estudiosos que acreditam que Deus primeiro fez Adão para depois ter feito os animais. Que quando você junta os dois textos, do capítulo 1 e do capítulo 2, alguns entendem que Adão foi criado primeiro e depois os animais, certo? Nós vamos pensar que os animais já estão criados e Adão também, né? Eu creio que Adão foi criado depois dos animais, mas há muitos que defendem essa ideia. O fato é que Deus, ao criar todas essas criações, essas criaturas, Ele no 6º dia, Ele os trouxe a Adão. Então Deus trouxe todos os animais, aqui ó, todo animal do campo, certo? E toda ave do céu, Deus trouxe para Adão. Ou seja, o próprio Deus é quem chamou os animais, é quem convocou os animais e os trouxe a Adão. Uma reunião com Adão. Deus faria uma reunião com Adão e os animais. Toda criatura vem até Adão. Toda criatura chegou até Adão. Então veja que Deus mesmo quem trouxe, o próprio Deus quem trouxe. Há uma tradição judaica que diz que os animais reconheceram Adão como um Deus e quiseram se dobrar diante de Adão. Uma tradição, né? E Adão, ele fez os animais se ajoelhar e buscar o Criador, porque Adão era um ser tão perfeito, era um ser tão iluminado, era um ser tão cheio de luz, de graça, de resplendor, que os animais possivelmente viram nele uma luz, uma glória muito grande. Mas o fato é que Deus estava trazendo esses animais para Adão para ver, o texto diz assim, para ver que nome lhes daria. Então Deus poderia ter dado nome a cada ave, a cada animal. O próprio Deus, como Criador de todas as coisas, poderia nomear todas as coisas, mas Deus fez questão de passar essa tarefa de catalogar cada bicho, de colocar um nome para Adão. O próprio Deus o transferiu, porque Deus queria que Adão fosse respeitado na terra e que Adão fosse o dominador da terra, e por isso Adão é quem colocaria o nome nessas criaturas. Então nenhuma espécie tinha nome, nenhuma espécie que tinha sido feitas e criadas no 5º dia, e nenhuma espécie que tinha sido feita e criada no 6º dia. Nenhuma espécie tinha nome. Como rei Adão nomearia os animais. Então, quando Adão coloca o nome nos animais, ele está mostrando o seu domínio sobre os animais. Ele está mostrando que ele vai cuidar, e ele vai reger, e ele vai conduzir toda a terra. É por isso que foi ele quem deu o nome. É assim, quando nossos filhos nascem, nós colocamos o nome e cuidamos, e provemos, e dirigimos, e etc, e etc. É esse o sentido que Deus estava dando ao incumbir Adão de colocar o nome. Então, ao receber nomes, os animais se submeteriam a Adão, porque eles saberiam que Adão era o dominador da terra. Veja que no outro vídeo eu falei que Adão se comunicava com os animais, que Adão era o rei, o comandante de toda a terra, e os animais possivelmente entendiam, compreendiam seus nomes e o que Adão estava falando diante deles, estava dando os seus nomes. Então, e tudo que Adão chamou, toda alma vivente, foi seu nome.
Então veja que está diante de Adão toda a terra dos criados, toda a terra das pessoas que foram, dos animais e das aves, e Adão está dando nome para eles, e está escrito aqui, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, este foi seu nome. Deus não interveio, Deus não falou esse daí não, esse aqui sim, porque possivelmente Adão, por essa glória que ele tinha, essa mente que ele possuía, a imagem e a semelhança de Deus sobre ele de forma plena, fez com que Adão olhasse aos animais e visse o nome nos animais. Há quem diga que Adão, ao olhar, por exemplo, para o galo, viu o nome dele dentro dele, na sua própria alma. Ao olhar para o elefante, viu o nome do elefante na sua própria alma. Há quem diga que Adão tinha esse poder de ver o nome dos animais no próprio animal, já havia sido reproduzido pela terra com seus próprios nomes, e Adão conseguia ter um discernimento espiritual. Ele tinha um discernimento espiritual e físico, um discernimento da terra tão grande, um discernimento espiritual tão grande que ele conseguia ver o nome dos animais, e por isso que o nome que ele deu assim foi. Então, ao dar nomes, Adão estava... O que Adão estava fazendo quando deu nome aos animais? Nome às aves? Nome, sim, ele estava direcionando cada espécie, já que a terra tinha produzido cada espécie, mas não havia um dirigente. Adão estava dando direção para cada espécie, porque Adão falava, você se chama galo, você galinha, e etc. E foi direcionando, orientando cada espécie que a terra tinha criado através do poder da palavra de Deus. Então, o fato de Adão ter dado o nome não é simplesmente para saber o nome, mas Adão estava dando diretrizes específicas para cada espécie. Há quem diga que, como Adão conseguiu dar todos os nomes em um só dia, nós não estamos falando de um homem que é limitado como nós somos hoje. Nós estamos falando de um homem que no seu estado original é a imagem e a semelhança de Deus. Então Adão podia ver o nome em cada animal e direcionar cada bicho, cada ave, certo? 2, ele estava organizando cada espécie, ele estava separando, organizando cada espécie. 3, explicando sobre cada espécie. Adão estava explicando sobre o boi, sobre a vaca, ele estava explicando, ele estava classificando cada espécie, certo? Ele estava, 4, estabelecendo e dando diretrizes para a fauna da terra. Então Adão, ele estava simplesmente, ao dar nomes, ele estava dando as diretrizes, ele já estava exercendo o seu domínio, ele já estava exercendo o seu reinado ao fazer isso. Então Adão deu nome a todo gado, ao gado, às aves dos céus e às bestas do campo. E são nomes que chamamos até hoje. Então vejam que são nomes que chamamos até hoje. Agora, nós precisamos entender que a capacidade desse homem era extraordinária, era muito grande. As pessoas dizem assim, alguém vai dizer, então por que Adão não criou a escrita? Porque geralmente a escrita é para nós fixarmos as ideias, senão as ideias se perdem. Mas Adão, ele tinha uma memória que não se perdia informações. Não era uma memória que havia o esquecimento. O esquecimento é fruto da fraqueza que o pecado trouxe até nós. Adão tinha uma memória plena, absoluta, não requeria de escritos para poder decorar as coisas que ele estava vendo ou ouvindo. Ao ver e ouvir, ele gravava e não perdia mais, certo? Então Adão era esse tipo de homem com uma capacidade intelectual absurda, uma capacidade intelectual de gravar nomes, de não perder informações. Hoje nós podemos ler a vida inteira mais de 50 mil livros, 100 mil livros,
Nós podemos fazer o que for, nós não vamos chegar até a mente que Adão tinha, porque Adão ele foi criado sabendo das coisas. Ele não aprendeu as coisas, ele soube, ele sabia das coisas. Quando ele se tornou alma vivente, ele estava plenamente conectado à terra. Ele estava dominando a terra já, ele já era o dominador da terra, ele já estava ciente das coisas da terra, e por ele ter saído, o sopro de vida ter saído de Deus, ele estava inteiramente conectado ao celestial. Ele era um ser que tinha acesso ao que é da terra plenamente e ao que é do céu. Então a mente de Adão era uma mente super desenvolvida, inteligente, e nenhum de nós, por mais que estudamos, por mais que nos aplicamos aos estudos, vamos chegar a ter a memória que ele tinha, o intelecto que ele tinha, o raciocínio que ele tinha, porque o que ele tinha era algo que tinha sido dado por ele ser, em essência, a imagem e a semelhança de Deus. Talvez você já entendeu que Adão, na dispensação da inocência, era inocente no que se refere ao pecado, a experimentar o mal. Aí ele era inocente. Mas o que concerne a informações, o que concerne a sabedoria, a conhecimento, Adão, que ele está acima de qualquer um que já possa existir na terra. Sim, o que eu estou dizendo é que Adão é único na sua espécie, porque o Adão, ele não tem o pecado, ele não caiu, então ele, dessa espécie, o único e o mais sábio. Da espécie dos caídos, que nós agora vivemos, restaurados em Cristo, mas todos nós caímos. Salomão foi o homem mais sábio, mas Salomão com certeza não tinha a capacitação que Adão possuía, jamais. Adão foi muito mais, porque Adão ele tinha sabedoria clara da terra e do céu. Nós nunca vamos chegar até a capacitação da mente que Adão tinha. Era muito fácil para ele. Quando ele abriu os olhos já sabendo das coisas. Ele não recebeu um estudo de faculdade, um estudo teológico, um estudo das matérias da terra. Ele já nasceu para dominar. Ele soube dentro dele, Deus já fez ele com as informações. E Deus falou muitas coisas para Adão que Adão entendeu, porque Deus não falaria coisas a ele que ele não fosse capaz de assimilar, de entender, de compreender, de responder a esses assuntos. Então, eu quero, dentro dessa questão da sabedoria inacreditável que ele teve para colocar nome em cada animal, eu quero mostrar agora a sabedoria de Adão. O próprio texto que o Espírito Santo deu a Moisés vai mostrar, a sabedoria de Adão, que Deus falou com Adão e ele compreendia. Então Deus falou de lavrar, ou seja, Deus falou de jardinagem com ele, e ele entendeu no versículo 15, você vai lavrar o jardim. Ou seja, Adão entendia muito de terra, de agricultura, de botânica. Adão entendia demais, porque Deus falou, você vai lavrar. Adão entendia, a respeito de guardar, porque Deus falou, você vai guardar o jardim de segurança. Adão compreendia muito bem de segurança, de vigilância, de análise. Ele iria guardar o jardim. Então Deus está falando disso. Ele tinha essa capacitação, o domínio que Deus deu para ele lhe capacitou a entender a respeito desses assuntos de uma maneira gigantesca, a qual hoje mesmo nós, com todas essas informações que temos, não conseguimos entender no nível que Adão entendia. Ele entendia a respeito de ordem, porque Deus ordenou que ele comesse de toda árvore e que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele sabia plenamente o que era uma ordem, e ele estava recebendo uma ordem do divino, e ele seria alguém que
daria ordens, porque ele seria o dominador. Então ele conhecia muito bem a questão de autoridade e submissão. Era um conhecimento que ele tinha também em si. Ele entendia o que era não, porque Deus disse: não coma da árvore. Já pensou se Deus está falando não coma com um bebê, com uma criança que não está entendendo o que Deus está dizendo? Não, ele entendia que ele não poderia, o que ele não poderia fazer. Ele entendia o que era não, certo? Ele compreendia isso. Ele era um ser maduro, limites. Ele sabia dos seus limites, porque Deus falou de limite para ele. Você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus se referia a limitações, a colocar limitações nele. Mesmo ele sendo a imagem e a semelhança, o governador, ele tinha em si o conhecimento de limitações. Ele sabia o que era a morte. Porque Deus falou: se você comer, certamente morrerá. Como que Deus vai falar uma coisa que Adão não consegue entender? Claro que Adão conseguiu entender. Ainda que ele nunca tivesse visto alguém ou alguma coisa morrer, parar de viver, ele sabia, porque ele recebeu a imagem e a semelhança de Deus, ele sabia o que era a morte. Deus não estava falando e ele não estava entendendo, ele estava entendendo. Então ele entendia muito bem o que era a morte, ele entendia o que era conhecimento, porque a árvore chamava conhecimento. A árvore que ele não podia, que era a limitação dele, que era o não dele, era uma árvore que tinha conhecimento, ou seja, ele sabia o que era conhecimento, ele entendia desse assunto de ter conhecimento das coisas, certo? E ele já sabia o que era bom, porque Deus falou conhecimento do bem. Ele sabia o que era o bem, porque ele foi chamado para fazer o bem na terra, o domínio dele do bem. E ele sabia, 9, o que era o mal. Ele entendia muito bem o que eram as coisas más. Mesmo que ele não fosse mal, que ele não tivesse experimentado o mal, mas ele sabia que o bem é uma coisa, o mal é outra. E ele teve solidão, porque Deus falou: não é bom que ele esteja só. Ou seja, ele sabia o que era estar sozinho, ele sabia o que era ser único, ele sabia o que era ser alguém e ninguém mais era igual a ele. Solidão, mesmo antes do pecado, ele já sabia o que era solidão. E ele viu nomes em bichos, ele conseguia ver o nome dos bichos. Isso mostra a sabedoria dele de leitura, como ele lia. Ele podia ler o físico e o espiritual. Ele tinha a capacitação de ler o que é físico e o que é espiritual. E os bichos são físicos e espirituais, porque eles têm alma, e a alma é espiritual. Eles têm corpo, e o corpo é da terra. Formou Deus, o Senhor Deus, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, da terra. Ele deu nomes sábios aos animais. Ele deu nomes muito sábios. Olha a mente dele, a vastidão de palavras que ele tinha em sua cabeça, o acervo de palavras que ele tinha, o dicionário que ele tinha em sua mente. Ele deu nomes sábios, nomes que já estavam dentro dele e que ele conseguia ver nos animais que foi apresentado diante dele. Ele tinha discernimento, ele via claramente cada bicho, cada animal, e ele sabia dizer o que cada bicho era, as características de cada bicho, os costumes de cada bicho, a cada espécie. Ele tinha discernimento, ele conseguia discernir as coisas da terra e conseguia também ver claramente as coisas do céu. E ele sabia o que era sono, porque ele dormiu profundamente, então ele já sabia o que era sono. Ele está criado na sexta-feira, ele ainda não dormiu, mas ele já sabe o que é. Como ele conquistou tudo isso? Ao ser criado à imagem e à semelhança de Deus, ele recebeu em si a capacitação de ser o que ele era. Então ele colocar o nome nos bichos é algo extraordinariamente sábio, intelectual, sobrenatural. Vou continuar nesse assunto no próximo vídeo. Graça e paz.